Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um gremista na essência da palavra. Poucos torcedores amam o Grêmio igual a forma com que ele ama. Briga, luta, vive intensamente o tricolor e tem uma grande história de serviços prestados. Nesta semana, o De Carrinho bate-papo com Denis Abraão, conselheiro e ex-dirigente tricolor. Boa tarde, Denis. Que prazer em lhe ter novamente aqui no De Carrinho. Boa tarde, meu amigo. O prazer é todo meu. Em 2021 nós conversamos uma situação muito ruim que o Grêmio estava vivendo. Graças a Deus eu acho que nós vamos passar essa fase, nós não vamos viver esse momento agora. Tomara a Deus que a gente tenha aí, a partir dessa vitória contra o Bahia, uma continuidade na disputa do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, vamos à luta, vamos continuar buscando vitórias, porque o nosso grande objetivo nesse segundo semestre, nesse ano de 2025, é não cair para a segunda divisão novamente. Seria uma catástrofe, isso não vai acontecer. Com certeza, essa vitória do Grêmio sobre o Bahia foi importantíssima, mas a caminhada do Grêmio no Brasileirão, pelo andar da carruagem, pelo futebol que o Grêmio apresenta, vai ser árduo. Mas teremos muito tempo para falar sobre isso. E, Denis, como a gente comentou e você já adiantou ali na primeira resposta, conversamos em 2021 pela última vez, no ano em que você assumiu aí o futebol do Grêmio, na reta final do Campeonato Brasileiro, tentando aí ajudar o Grêmio, não conseguiu, deu toda a sua ajuda, mas não conseguiu o Grêmio se manter aí na Série A do futebol brasileiro. O senhor também esteve em 2022, em praticamente toda a Série B, que foi aí a retomada do Grêmio para a elite. E desde a sua saída, o que o senhor tem feito? Segue vivendo e acompanhando o Grêmio? E como enxerga o momento atual vivido pela equipe? Sim, continuo acompanhando, vivendo o Grêmio intensamente, sou conselheiro do Grêmio, converso com várias pessoas dentro do Grêmio, não mudou nada a minha rotina, continuo sentado na minha cadeira, torcendo pelo nosso Grêmio e participando de tudo que eu posso participar em nível de conselho. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de dificuldade. Ele tem que ser tomadas atitudes fortes nesse momento, estão sendo tomadas, felizmente. A estrutura já está montada, a volta do Filipão é importante, é um cara que traz respeito, o Mano é um cara experiente, o nosso departamento de futebol não pode errar nas contratações, agora nós temos que fazer contratações pontuais com essa parada. Essa parada vai ser fundamental para o Grêmio, assim como foi a vitória contra o Bahia, e vamos ver se contra o Juventude a gente consegue trazer lá de Caxias, que apesar da dificuldade, mais 3 pontos, aí nós já vamos fazer uma pré-temporada nessa parada de um mês aí com os novos jogadores que vão ser contratados, certamente nós vamos fazer com muita tranquilidade já com 18 pontos, que seria maravilhoso, e poderia ter mais um pontinho ou 3 contra o Corinthians aqui, que aí sim, aí seria o melhor ainda. Então o Grêmio tem mais 2 jogos até a parada, o Caxias, a Juventude em Caxias no domingo e depois o Corinthians no outro domingo. E aí para o Campeonato Brasileiro, felizmente, para nós do Grêmio, que é o momento de acertar os problemas internos que estão acontecendo, e a gente não sabe, de fora não sabe o que é, mas deve existir muitos problemas. Eu acho que tem muitos jogadores estrangeiros no time, isso aí é outro problema. Eu acho que nós temos que buscar novas lideranças fora do Grêmio hoje, que estão no mercado, aí tem que se trabalhar muito, e não podemos errar mais nas contratações. Infelizmente, vem muitos jogadores despreparados para jogar no Grêmio, e jogar no Grêmio não é jogar em qualquer clube. Ao menos a língua eles têm que poder conversar, eu acho que nem isso tem acontecido. Espero que essa parada sirva para a gente ajeitar e azeitar todos os aspectos negativos que estão acontecendo dentro do Grêmio hoje. Pois é, Denis, o senhor toca em um ponto importante. Claro que o momento não ajuda, que a gente não tem as informações do ambiente interno, mas a gente via muito no Grêmio uma união de grupo, né?
dos elencos aí, em eventos fora do futebol, em festas, festas familiares, e parece que não há essa integração, né? Até dentro de campo a gente não vê o grupo conversando tanto. A questão da língua ela é muito importante. Eu toco sempre nesse tema aí que o Grêmio perdeu muito da sua identidade. Primeiro, porque grandes lideranças saíram. Segundo, porque os jogadores que chegaram são muitos estrangeiros. O Grêmio tem no total do elenco 11 estrangeiros, ou seja, o clube ele saiu da sua essência. E jogadores de lugares muito diferentes. É da Bélgica, é da Dinamarca, aí é de toda a América do Sul, sendo que alguns estavam em países europeus. É jogador brasileiro que não teve a vivência de um clube grande e está vindo de fora. Então, o Grêmio saiu da sua essência e precisa retomar ela. E creio que essa parada chegou em hora essencial. E o senhor falou aí da pontuação, o Grêmio atualmente tem 12 pontos, tem esse jogo aí difícil contra o Juventude amanhã em Caxias, poderia chegar a 15, que seria muito bom, e se vence o Corinthians após a data FIFA e antes da grande parada, o Grêmio iria 18. Aí estaria muito tranquilo para a sequência do ano, aí no sentido de poder se preparar com tranquilidade, longe da parte de baixo, e poder aí resetar, recomeçar para um segundo semestre muito mais forte. E Denis, observando as dificuldades vividas neste 2025, o senhor enxerga alguma semelhança com 2021, já que o senhor estava em 2021? E o que tem achado do trabalho do Mano? Olha, eu tenho visto os jogos do Grêmio. Eu acho que o time não tem nenhuma semelhança com 2021. Pelo contrário, eu acho 2021 muito superior até. E o Grêmio em 2021 caiu por 1 ponto, né? Mas já aconteceu e espero que não aconteça novamente. O Mano é um cara experiente, e ainda bem que nós temos um Mano nesse momento de grandes dificuldades, tem que ter muita experiência, tem que conhecer muito o mercado, para nós não errarmos mais nas contratações. Nós cometemos muitos equívocos nas contratações esse ano. Jogadores de língua diferente, jogadores de país diferente, de costumes diferentes, de vivenciar situações de maneira diferente. Eu acho que a coisa tem que ter jogador mais cascudo numa hora dessa. A bola está queimando, o vestiário tem que ser tratado de outra forma do que está sendo tratado, tá certo? Tem que estar mais próximo dos jogadores, apoiá-los de tudo que é forma, que aí nós vamos colher os frutos e vamos colher resultados, se Deus quiser. Eu também compartilho da opinião de que o elenco de 2021, o time era bem melhor que esse. Este time de 2025, eu falo sem nenhuma alegria, é um dos piores times do Grêmio que eu vi jogar. Eu vejo futebol aí há quase 30 anos e é um dos piores times que eu vi do Grêmio. Mais que inclusive o time da Série B de 2022, que tinha jogadores aí decisivos como o Jeromel, o Bitelo, o Diego Souza, o próprio Ferreirinha. E o time de 2005, ele era ruim, mas ele tinha garra, luta, força de vontade, transpiração. Casualmente era comandado pelo Mano Menezes. Então, realmente, este time do Grêmio deste ano é danado. E, Denis, o senhor falou já um pouquinho do Filipão, mas o quanto ter o Filipão junto ajuda neste momento? E qual a opinião do senhor em relação à qualidade atual do elenco? É preciso muitos reforços? Nesse momento de dificuldade, parece que todos os jogadores do Grêmio são ruins. Só que eu duvido que isso aconteça. E aí eu te pergunto, o time do Grêmio é pior que o CSA? E por que não é, né? E por que não ganhou?
O que está faltando? Então, é isso que eu digo, essa parada vai servir para nós ajustarmos a equipe, para nós fazer contratações pontuais, um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante, no mínimo isso, e dar uma chance para o Grando de jogar, ter uma sequência de jogos, que eu acho o Grando um grande goleiro, já que nós não vamos trazer goleiros, ao que tudo indica. O Filipão faz parte da história do Grêmio, é um cara muito experiente e nesse momento ele é fundamental pela experiência que ele tem em passar tranquilidade para o grupo de jogadores. A bola está queimando o pé dos jogadores, isso é visível, o Grêmio está desestruturado, mas a culpa não é do Mano. A culpa é de uma filosofia de trabalho implantada no início do ano, com uma pré-temporada, com uma escola diferente da nossa escola. Nosso preparador físico não era brasileiro, não conhecia, não sabe que aqui tem que ter força e velocidade, só trabalhava valência, velocidade. Agora, com o nosso preparador físico da casa, que é Raiz, que é um grande preparador físico, nós vamos retomar a velocidade e a força. E aí nós vamos colher resultados muito melhores que nós estamos tendo hoje, na data de hoje, nos jogos de hoje. Essa é a minha visão. Por maiores as limitações que tem o time do Grêmio, ele tem que ser melhor do que o CSA. Não há nenhuma justificativa para que o Grêmio não derrote, não seja superior às equipes aí que ele não vem conseguindo superar. Seja Atlético Grau, seja o Esportivo Luquenho da última quinta-feira, seja o CSA, seja na Copa do Brasil ainda o Atlético, o São Raimundo. O problema do Grêmio é, como o senhor disse, parecem que todos os jogadores são ruins. Não são. Só que o Grêmio ele tem uma defasagem muito grande. Tática, atlética, cognitiva também. Eu concordo com o Mano Menezes. Ele falou isso na última entrevista coletiva. O trabalho é muito grande. E quando o Filipão falou que estão sendo ensinadas coisas básicas, parece um pouco depreciativo, mas é a realidade. O Grêmio vai melhorar, eu acredito também, só que o trabalho é muito complicado. E concordo também que o Grêmio deveria ter uma sequência. Aparentemente ele não irá mais para o Palmeiras, então eu entendo que seria melhor. Seria melhor se o Grêmio desse uma oportunidade de alguns jogos para o Grando, pois o Volpi, que já teve momentos bons aqui no Grêmio, mas já teve momentos ruins também, a autoconfiança dele o prejudica demais, e ele, que é um goleiro razoável, pode cometer falhas aí muito graves. E Denis, este tem sido um ano muito polêmico, mais um, em relação às arbitragens. Em 2021, você também reclamou muito quando estava à frente do Grêmio. O que, na opinião do senhor, acontece para tantos prejuízos? É coincidência ou questões políticas? Olha, essa é a pior pergunta que tem, eu não sei dizer. Só sei que os fatos estão aí. As respostas têm que ser dadas. Eu venho reclamando desde 2021, para te ver quanto bem dissesse. Agora, se é culpa de alguém, se não é culpa de alguém, por que isso está acontecendo? Porque eu sempre escutava que a banca pagava e recebia, né? Eu só vou pagar, a banca só está pagando. A banca só está pagando. E quando acontece a nosso favor, ufa, né? É uma tranquilidade, né? Aí tu vê, tu faz o gol e ganha o jogo. É isso que eu falo. Mesmo que o time seja ruim, que esteja não vivendo um mau momento, se tem um pênalti no começo do jogo, marca o pênalti. Eu não quero favorecimento, eu quero igualdade. Só isso, tá certo? Pois é, estamos aqui conversando com Denis Abraão, ex-dirigente, histórico do Grêmio, conselheiro do clube. E Denis, vou lhe fazer a pergunta. Este ano teremos eleições presidenciais no Grêmio. O senhor é um dos candidatos? E o que lhe motiva, caso seja, após tantas décadas de dedicação ao Grêmio,
a se colocar à disposição deste grande compromisso? Na verdade, nós temos primeiro uma eleição para Conselho Deliberativo, né? Então, eu te diria que eu sou candidato a candidato. Primeiro, eu tenho que entrar a minha chapa, tem que fazer votos suficientes para quebrar cláusulas de barreira, para nós podermos efetivamente participar da vida política do clube. E a vontade que eu tenho é que todo gremista tem, um dia poder ser a candidata a presidente do Grêmio. Vamos ver, tem grandes candidatos, o Grêmio precisa de nomes fortes, tem nomes fortes candidatos a presidente do Grêmio, podem surgir novos candidatos, espero que surja, e que o Grêmio seja contemplado com o melhor para ele, que ganhe o melhor para o Grêmio. O que importa para nós é o Grêmio, o resto é história. Algo que eu gosto muito do senhor é o amor pelo Grêmio. Perdemos aí o patrono do Grêmio, o Luiz Carlos Silveira Martins, que eu dizia que poderia ter gremista que amava o Grêmio igual ao Cacalo, mas mais que o Cacalo não. Eu acho que tu entra neste patamar aí de igualdade. Tamanho é o seu amor pelo Grêmio. Eu tenho certeza que o senhor, se chegar a ser candidato, chegar a ser presidente, estará lá por amor ao Grêmio. E se não estiver, vai torcer muito para que quem esteja faça o melhor, porque o Grêmio está sempre na frente, os clubes deveriam sempre estar na frente do interesse individual de seus gestores. E, Denis, o que o senhor mais sente falta na gestão do Grêmio e entende ser necessário implantar nas próximas? O planejamento é uma das etapas primordiais em qualquer processo de gestão. Dentro desse espectro, eu te diria assim, nós não cumprimos o planejamento estabelecido no início do ano e estamos colhendo os frutos desse mau planejamento. Então, a melhor figura de gestão é um planejamento muito bem feito e cumprido à risca. E dentro dessa ideia de planejamento e de gestão, qual a opinião do senhor em relação ao tema SAF? É o único meio de competir com grandes investimentos ou existem outras alternativas? É uma realidade do futebol nacional, o Grêmio tem que se preparar para isso, eu acho que isso é uma tendência mundial. Agora, como é mais fácil vender uma empresa estruturada ou uma empresa desestruturada? Então nós temos que deixar o Grêmio muito, muito bem estruturado para ter situação de barganha e não entregar o Grêmio para ninguém. O Grêmio já teve a experiência em 99 de fazer uma grande SAF, a primeira, aliás, e infelizmente deu errado com a ESL, que era a maior empresa de marketing esportivo do mundo. Infelizmente deu errado em função deles ter quebrado. Então nós temos que cercar muito bem, nós temos que cientificar muito bem para que fatos como esse não ocorram mais. Que a ideia foi magnífica, a implantação foi magnífica, o parceiro era estupendo, nós fizemos muito bom uso daquele valor, fomos campeões de Copa Sul Minas, campeão gaúcho, campeão do Brasil, né? E depois a empresa quebrou e o Grêmio ficou com um problema. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sei que o presidente Guerra está fazendo um trabalho nesse sentido e quem sabe não ocorre de imediato esse processo de SAF no Grêmio. A SAF atravessa um caminho interessante no futebol brasileiro. No início, notávamos que ela estava sendo colocada em equipes desestruturadas, com a questão e com a obrigação de serem as salvadoras da pátria, as empresas que entrassem nestes clubes. E agora a gente vê um caminho oposto, clubes organizados, estruturados, mas sem o poder financeiro, pensando e estudando adotar o modelo SAF. É um caminho importante que precisa ser analisado. Eu já fui totalmente contra. Hoje eu já acho ser importante um estudo, desde que com adequações, é claro, com o clube mantendo a autonomia de muitas ações, não deixando empresas aí mandarem dentro da instituição e sendo uma gestão compartilhada. Também não compartilhada como é a Arena do Grêmio, né? Que eles brigam e o Grêmio não consegue fazer o que tem que fazer.
Grêmio precisa ter muito cuidado se no futuro ou o Internacional também adotarem este modelo. Mas é o caminho. E um clube estruturado vai propiciar um valor muito maior pela compra. Por exemplo, se o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo tivessem sido comprados de forma estruturada, eles valeriam muito mais do que valeram. Então, é um tema aí que nos próximos anos seguiremos falando. E, Denis, qual o maior sonho que o senhor ainda tem em viver com o Grêmio? Ver o Grêmio novamente disputar um título nacional e internacional, sem dúvida alguma. Uma Libertadores, ser campeão de uma Libertadores, vai para o Mundial, ser campeão brasileiro ou campeão da Copa Brasil. Esse é o meu maior sonho e eu vou ver no curto prazo, se Deus quiser. Sem dúvida, então está certo, meu amigo grande Denis Abraão. Muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com o De Carrinho. Sucesso aí ao longo do ano. A gente vai voltar a conversar aí durante 2025, setembro, outubro, no momento aí das eleições. O senhor se coloca como um candidato a presidente do Grêmio. Tem aí o primeiro turno no Conselho. Mais adiante a gente bate papo novamente. Foi um prazer lhe receber. Grande abraço e até uma próxima. Prazer é todo meu. Estou sempre à disposição do amigo aí. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande Denis Abraão, conselheiro do Grêmio, dirigente histórico, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.